Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos aqui um pequeno rescaldo da vitória do Benfica frente ao Nice, jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions League. O Benfica ganhou 2-0, um resultado exatamente igual àquele que ocorreu na semana passada em França. Portanto, no total das duas mãos, o Benfica ganhou 4-0. Penso que não deixa dúvidas de facto qual a melhor equipa. Já se previa, de facto, que o Benfica teria muito mais probabilidade de seguir em frente e, de facto, ambos os jogos, quer da primeira mão, quer este, confirmaram, de facto, que o Benfica hum, tem melhor equipa, tem melhores jogadores e que passou com relativa facilidade. Isto apesar de estarmos perante aqui uma pré-época muito atípica no caso do Benfica, como sabemos, o Mundial de Clubes fez com que a época passada acabasse bem mais tarde e tivéssemos muito poucas semanas de preparação. Mas o que conta de facto foi esta vitória. Ainda não está tudo feito. De facto, agora vamos jogar contra o Fenerbahçe no play-off e só passando o Fenerbahçe é que vamos então para a fase de grupo da Liga dos Campeões, que é tão importante para o Benfica como para todas as equipas, devido às receitas milionárias que associadas de facto à participação nessa fase. Mas vamos uma coisa de cada vez. Haveremos fazer aqui a antevisão do jogo com o Fenerbahçe, que é já na próxima semana. Hoje estamos aqui então para fazermos o rescaldo deste jogo com o Nice aqui no Estádio da Luz, quase 65 mil pessoas, tendo em conta que estamos em período de férias, de facto foi de facto muito bom a nível de adeptos. Aqui estatísticas de facto do jogo, Benfica com 58% de posse de bola, Nice 42%, não é surpresa nenhuma. Aqui, talvez uma surpresa é que, pelo menos aqui pela informação do 0-0, penso que foi no 0-0 que eu fui buscar esta informação, remates à baliza, o Benfica 5 remates, dos quais marcou 2, e o Nice acabou por não fazer nenhum remate à baliza. Total de remates do Benfica 21, chegámos às duas dezenas de remates, o Nice 9 remates, cantos igual, 6 e os golos esperados 2.22 para o Benfica e 0.98 para o Nice. Aqui realçar que o Benfica marcou dois golos, portanto ali muito de acordo com os golos esperados, o Nice muito perto de um gol, se calhar eu diria que o resultado certo seria talvez um 3-1, porque temos só aqui 2.22 golos esperados, mas tivemos ali várias jogadas do Benfica, que faltou foi o último passe, não houve ali discernimento para o último passe, e o próprio Nice teve de facto algumas oportunidades. Passando aqui aos pontos mais e menos, como sabem, já noutros jogos, noutros balanços eu fiz isso. Eu coloquei aqui como positivo no jogo, de facto foi o terceiro jogo sem sofrer golos. Hum, Contra o Sporting e estes dois jogos contra o Nice, portanto já vamos nos 270 minutos sem sofrer golos, mais os descontos. Isso deve-se muito, de facto, às exibições muito consistentes ali dos dois defesas centrais que estão em grande forma, o Otamendi e o António Silva também. Ele que tem sido objeto de muitas críticas, já fez um bom Mundial de Clubes e está de facto a fazer um bom início de época. Temos que admitir, dar a mão à palmatória. Eu que também já o critiquei, o António Silva está a começar muito bem esta época e está a fazer-nos lembrar o António Silva quando foi lançado pelo Schmidt, na época em que fomos campeões. Depois, no meio campo, gostei muito de todo o meio campo, mas o Arsens e o Sheldrup, se calhar um bocadinho acima dos outros, também inflacionado pelo facto de ambos terem participado nos dois golos. Portanto, o primeiro gol foi uma assistência do Sheldrup para o Arsens e o segundo gol uma assistência do Arsens para o Sheldrup. Esta dupla norueguesa teve de facto muito bem, não só a nível de participação aqui nos golos, mas também outras decisões. O Arsenal a dar de facto a continuar a dar aquele equilíbrio hum, no meio campo, quando é preciso juntar ali mais um homem à dupla do Barrena Cheia e do Rios, ou quando é preciso recuar para o Dedic fechar e ficarmos ali muitas vezes com três centrais, onde o Arsenal nos fecha ali à direita, e de facto está a aparecer também muito bem na frente. O Arsenal está de facto muito bem, o Sheldon também, mas já vou falar um bocadinho mais à frente. O Sheldrup já não tem aquela ânsia de fintar um, dois, três, não. Eu penso que ele agora sim está a perceber o que o Lage muitas vezes nos falou em conferência de imprensa, está a perceber
os posicionamentos e as movimentações que o Bruno Lage quer que ele faça, e isso faz dele um jogador de facto muito mais perigoso. A entrada de Prestiani também muito, muito bom, muito bom. Foi dos melhores jogos, na minha opinião, apesar de não ter jogado muitos minutos, mas dos melhores jogos do Prestiani. A verdade é que também teve muito espaço para jogar em contra-ataque. Ele, um jogador rápido como ele é, ele precisa de facto desse espaço. E o Benfica também muito forte a atacar a profundidade. A partir de uma certa altura, na primeira parte, foi isso que conseguimos. Que era sair o Pavlidis um, a sair do meio para os lados, para os extremos. O Ivanovic também, o Arsens a aparecer, o Sheldrup também, e portanto sempre ali na profundidade. Portanto, vai ser, penso eu, uma das mais-valias do Benfica, uma das situações de grande, em que vai permitir ao Benfica criar muitas ocasiões muitas oportunidades de gol, vai ser de facto estas saídas em profundidade. Dos pontos menos, isto não é bem um ponto menos, mas de facto, uma equipa, costuma-se dizer que uma equipa só joga com a outra deixa, e de facto é o que acontece. Portanto, o Nice, uma equipa já de si inferior ao Benfica, a nível coletivo e a nível de individualidades, também com muito menos experiência e depois operada com muitas lesões. O treinador falou na conferência de imprensa que são mais ou menos 10 lesões que a equipa tem. Saiu o melhor jogador que já foi vendido, portanto, Benfica teve bem, é verdade, mas lá está. O Nice também não é nenhum papão, nunca foi e demonstrou que de facto nestes dois jogos também não era. Também fiquei um bocadinho preocupado com a exibição dos laterais, Dedic e Dal, já vamos falar um bocadinho mais à frente. Outra situação que me parece, não sei se é ou não estratégico, mas há períodos ainda longos do jogo em que o Benfica perde o controle. O Benfica remete-se ali à defesa, muitas vezes junto à sua área e deixa o jogo andar. Obviamente, quando a bola está no adversário, a probabilidade de sofrermos gol é maior. Depois também me pareceu precipitação no último passe, ou no penúltimo passe, diria eu. Tivemos, de facto, várias ocasiões de quase finalizar, podemos dizer assim, onde faltou o último passo, faltou o Dal, estou-me a lembrar do Dal, fez 2 ou 3 centros mal medidos e que dariam um golo na certa, e outras jogadas. Depois, não vale a pena estar aqui a bater mais no ceguinho, tenho um vídeo sobre isso, é um vídeo que eu gravei recentemente. Continua de facto a falta de aposta na formação. Portanto, está bem que jogou António Silva a titular, o Florentino também entrou, o Henrique Araújo também entrou, mas veja-se que o Benfica já que a eliminatória é resolvida, portanto, eram 4 golos de diferença. Não houve aqui uns minutinhos para o Gonçalo Oliveira, nem para o Leandro Santos, nem para o Prioste, nem para o João Veloso. Uma motivação até para eles próprios e para outros jogadores da formação. Estou aqui também o João Rego, que nem sequer foi convocado, não sei se vai ser emprestado ou não, mas tantos elogios que o João Rego recebeu, mas agora nem convocado é. A verdade é que não podem ser todos convocados. Analisando, como vocês também sabem, eu gosto muito de fazer esta análise individual dos jogadores, mas também não quero ser não quero perder muito tempo com isto, para o vídeo não ficar muito longo. O Turbine 3, Turbine aqui diz aqui, portanto, eu não me lembro de facto de nenhuma defesa dele, participou, a participação dele no jogo foi de facto atacante, ou seja, a começar de facto os ataques, a receber muitas bolas dos defesas e de certeza com instruções do Bruno Lage, bateu muitas bolas na frente, à procura lá está da profundidade e da velocidade dos avançados. De referir que se calhar não teve tão bem como noutros jogos. Muitas bolas que ele bateu que foram para fora, muitas que foram para os adversários. Portanto, se calhar melhorar aqui um bocadinho esta saída das bolas longas da parte do Turbino. A nível de jogar com os centrais, mesmo que sob com pressão dos avançados contrários, penso que teve bem. Dupla de centrais já falei, são dos jogadores do Benfica que estão em melhor forma. O António Silva, a fazer lembrar o António Silva da primeira época, agressivo, sem medo de arriscar o passe longo ou o passe ali com aquele passe forte para o meio, que muitas vezes consegue quebrar várias linhas adversárias e origina muitas vezes situações de perigo. O Otamendi, vou-lhe dar aqui nota 5 ao Otamendi, porque ele teve perfeito a controlar os avançados contrários, teve perfeito ali em muitos casos que aconteceu ali a fazer a dobra ao Dal e, portanto, o Otamendi continua, de facto, a ser um dos melhores jogadores do Benfica e um dos mais importantes e que continua aqui
a ser o nosso capitão. A nível das laterais defensivas, dou aqui uma nota 2 ao Dedic, porque se por um lado ele de facto tem grande propensão atacante, fez algumas jogadas muito interessantes a utilizar a sua velocidade. Um jogador também que ele não é muito alto, mas não sei se é a maneira como ele coloca os apoios. Ele é forte fisicamente, ele ganha muitas bolas, mas também te referi que arriscou demasiado. Ele perdeu duas, três bolas ali muito, muito perigosas na defesa. Porque ali, não sei se foi excesso de confiança, não sei se é a maneira dele jogar, mas de facto foram jogadas que ele perdeu e que podiam de facto dar gol facilmente. Portanto, e também abusa um bocadinho de facto, agarra-se um bocadinho à bola na frente. Portanto, um jogador com uma enorme potencialidade, estou muito contente de o ter, mas tem que corrigir estas situações. O Dal continuo de facto preocupado. Eu não conheço de facto o Obrador, mas o Dal é um jogador que parece demasiado envergonhado. Mais envergonhado do que a época passada. Um jogador que a defender foi certinho, mas precisou ali das dobras, muitas dobras do Otamendi, muitas mesmo. Um jogador que a atacar parece que não demasiado normal, diria eu. Não tirou ali nenhum coelho da cartola, teve espaço ali para cruzar em duas ou três situações, nunca conseguiu encontrar o avançado. Também pode ser responsabilidade do avançado não se conseguir desmarcar bem, mas parece-me que também ali e ele, o Dal, que na minha opinião tem um excelente pé esquerdo e centra muito bem, não teve bem hoje e deixa-me de facto um bocadinho preocupado. No meio campo, Barrenechea e Rios dão de facto aqui uma componente física muito grande, ou seja, o facto de eles serem fortes fisicamente, mas também a capacidade de luta que eles têm, capacidade de sacrifício que eles têm, dão de facto ali um meio campo completamente diferente ao Benfica do que tinha. O Barrenechea sem qualquer medo de ter a bola. Fez ali um passo, penso que foi ele que fez o passo para o Sheldon depois assistir o Ausnes muito bem, tem uma saída de bola muito interessante, mas terem atenção também, e é por isso que eu lhe dou aqui nota 3 também perdeu ali algumas bolas que poderiam de facto ter sido muito, muito perigosas para o Benfica. E se criticamos o Florentino por ele perder muitas vezes essas bolas, também temos que criticar aqui o Barrenechea, de facto, e dizer que para lhe dar aqui uma nota maior, ele tem que corrigir de facto estas falhas, não sei se é excesso de confiança, se não. O Rios muito bem, o Rios também não tirou nenhum, diria eu que não tirou nenhum coelho da cartola, não fez ali nenhuma jogada fantástica, mas eu não sei se não lhe devia ter dado nota 4 aqui, porque ele tem uma grande vontade de assumir o jogo, uma grande vontade de se mostrar aos colegas, e dá para ver lá no estado. Ele passa a bola e vai-se desmarcar para tentar receber no outro lado. Ele fica chateado se não lhe passa uma bola. Um, Passou, penso eu que terá uma elevada percentagem de passos e também a nível defensivo muito bem a ocupar os espaços na luta com os adversários, a roubar de facto muitas bolas. Estou muito contente com o Rios, mas vamos dar também aqui a nota 3 porque tendo em conta o que eu conheço dele, tendo em conta o que ele custou ao Benfica, ele pode ainda fazer melhor. Depois o Aursnes na direita, já falei um bocadinho do Aursnes há bocadinho, muito bem. Acho que estou-me a tornar repetitivo, mas é que ele sabe fazer tudo bem, não é? Quando ele está em forma, e quando lhe dizem exatamente o que ele tem de fazer, ele de facto sabe fazer tudo bem. Se não vejamos, portanto, quando a equipa precisa que ele recue para fazer ali uma linha quase de 5, quando o Dedito junta ali aos centrais, ele recua e defende de facto muito bem. Quando o Rios e o Barrenechea precisam dele ali no meio para fazer uma linha também de 3 no meio campo, também. Quando a equipa precisa de pressionar à frente, ele é dos primeiros a ir pressionar. E agora, quando a equipa precisa de marcar golos, o Sheldrup passou, marcou o gol. Quando a equipa precisa de alguém que tenha discernimento para fazer uma assistência, também foi ele que fez a assistência para o Sheldrup. Portanto, o Arsons aqui nota 4 e se calhar não sei se devia dar nota 5. O Sheldrup não está tanto em jogo, por exemplo, como o Arsons, mas tem aquela magia. E eu acho que ele já compreendeu que o Bruno Lage lhe disse uma vez que é não precisa de fintar 2, 3, 4 jogadores. Ele precisa é de conhecer bem o posicionamento que deve ter,
conhecer bem as movimentações que o treinador pede e penso que ele está a crescer muito nisso. Porque houve muitas jogadas já que ele recebeu a bola e não tentou logo ir fintar. Ele passou por trás, passou para o lado. E quando é que ele apareceu? De facto, apareceu quando foi mais importante. Apareceu ali a parar de peito nos segundos antes ele estava sempre a pedir a bola ali no lado esquerdo. Eu vim em direto, eu fui ao estádio e de facto a pedir a bola e a bola foi ter com ele, parou de peito, fez o centro, o Alisson nos marca. No gol que o Sheldon passou foi até, na minha opinião, parecido com o do que ele marcou ao Bayern de Munique, salvo erro, no Mundial de Clubes, foi o Sheldrup centra atrasado e ele ali de primeira a finalizar da melhor maneira, portanto, muito bem o Sheldrup. Eu diria que corrigi se calhar um bocadinho e também um grande espírito de entreajuda ali com o Dal, mas preciso de corrigir se calhar está há muito tempo, está períodos longos ausente do jogo, mas não sei se também tem a ver com as circunstâncias do próprio jogo, se com as características do jogador. Os avançados desta vez não marcaram. O Venovic desmarcou na primeira mão, o Pavlidis tinha marcado na Supertaça, desta vez não marcaram, mas trabalham imenso ali a pressionar os defesas contrários, a fazer aquelas desmarcações de profundidade que eu já falei. Portanto, são dois avançados que ainda não estão 100% sincronizados, é normal, mas que eu acho que vou fazer, continuo a achar que vão fazer uma excelente dúvida. Desculpem, uma excelente dupla. O que acontece, mas eu penso que será normal, o Pavlidis com o Ivanovic em campo não tem tanto protagonismo. Se calhar não toca tanto na bola, até porque ele fica um bocadinho mais na frente e não faz as movimentações que fazia. Pode ser impressão minha, mas é o que me parece. Mas continuo a achar que vão fazer de facto uma excelente dupla. Lá estou eu, a dúvida, vão fazer uma excelente dupla e marcar muitos golos, os dois jogadores. A nível de quem entrou de facto na segunda parte, Florentino, nota 3, o Florentino entrou muito bem, entrou, eu diria eu, sem qualquer pressão. hum, Ele a fazer passes longos, a recuperar muitas bolas, como é seu apanágio. hum, Via-se que estava motivado, apesar de estar no banco, ele está motivado e seja 5, 10, 15 minutos, ele entra sempre ali para dar o litro, como ele próprio já nos disse. O Barreiro, na sua função, um bocadinho todo o terreno, diria eu, que joga ali entre o meio campo, depois vai a pressionar na frente, hum, mas sem desprimor para a qualidade do Barreiro, para ele estar no Benfica é porque tem qualidade, custa-me vê-lo ali a jogar quase como segundo avançado, a fazer aquelas desmarcações também em profundidade, de facto não tem qualidade técnica, diria eu, para ser um segundo avançado do Benfica. Mas quando ele entra, de facto, entra bem e entra com outra função, ou seja, entra para aquela posição, mas de facto a ideia é também ajudar ali o meio campo e ajudar a pressionar na frente. O Aktürkoğlu jogou poucos, jogou de facto muito poucos minutos, mas perdeu ali duas bolas de facto também muito perigosas, foram depois muito perigosas para o Benfica. Ainda fez ali também uma desmarcação para o Henrique Araújo, não sabemos se ele vai ficar ou não, mas pareceu-me comprometido, pelo menos, com a equipa. Também do pouco tempo que teve em campo, penso que deu o seu máximo, mas não foi muito feliz. De Henrique Araújo, ponta de lança, a verdade é que se nota de facto a diferença de rodagem, de ritmo entre ele e os dois avançados, mas também quando ele entra, os jogos já têm estado resolvidos, diria eu. Ele tem características muito diferentes, ele não tem a mesma explosão que, por exemplo, um, Ivanovic e também não tem a mesma capacidade técnica e a mesma capacidade de aguentar a bola que tem o Pavlidis. Terá de facto outras valências e é um dos jogadores de facto que, graças a Deus, um português da nossa formação que o Bruno lá está a apostar a dar pelo menos alguns minutos. Deixei o Prestiani para o final, porque para mim ele fez a melhor exibição desde que está no Benfica. Portanto, o Prestiani não jogou muitos minutos, mas os minutos que jogou foram de facto fantásticos. As arrancadas em velocidade, hum, a técnica, as fintas, a ajudar também a defender. Portanto, foi ali
eu diria que foi o melhor jogador, pelo menos da segunda parte do Benfica, ter também atenção que teve muito espaço e, de facto, o Cristiano é um jogador que gosta muito de ter espaço para as suas arrancadas, para as suas fintas. Hum, Obviamente, contra uma equipa mais fechada já vai ter mais dificuldades. Pronto, esta foi a minha avaliação aqui dos jogadores do Benfica, o balanço do jogo. Vamos agora descansar durante os dias, mas temos breve o jogo com o Estrela da Amadora e depois logo o jogo com o Fenerbahçe na Turquia, já na próxima semana. De referir que eu aqui há alguns meses, eu penso que foi mais ou menos há 9 meses, fiz um vídeo a falar sobre o Sheldrup, a dizer que a equipa do Benfica devia apostar nele, o Bruno Lage devia apostar nele, e estava chateado de não apostar. E eu vou colocar agora aqui no final hum, esse videozinho para vocês poderem carregar e para verem o que eu disse, porque é interessante depois da exibição que o Sheldrup fez. Temos aqui um vídeo de há 9 meses onde eu já falava aqui das qualidades dele. Pedir, como sempre, para deixarem o vosso gosto, se ainda não se inscreveram no canal, para se inscreverem porque é completamente gratuito, para criticarem, para elogiarem, colocarem aí os vossos comentários, ou sugestões que possam ter para novos vídeos e voltaremos a falar em breve. Um abraço para todos, um bom resto de semana. Obrigado.